quanto a beleza dele. Vou experimentar primeiro como é que vai ficar. Não tô querendo muito gastar tecido aqui não, porque eu aderir bem na caixa. Oi gente, bom dia, boa tarde. Hoje eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente aqui no vídeo, para vocês participarem um pouquinho da gravação. Neutraliza um pouco, ou não olhe, mas já estão olhando, eu sei. Cobrir ali um pouquinho o fogão, algumas coisas. Pode aparecer aqui atrás uma torneirinha, algumas coisas, mas é isso, por enquanto vai ser isso. Então, eu vim aqui do futuro, porque é a continuação do vídeo anterior, que foi da caixa. Aí eu vou dar continuidade à outra caixa. Quem viu o vídeo, ou quem tá chegando agora, ó, se já chegando agora, se inscreva aqui no canal, tá, gente? Será sempre bem-vinda e sempre ideias bem legais aqui, inspirações, criatividades. Vamos lá, vamos começar! Vou ver se eu faço essa aqui também. Também é outra caixa bem resistente, bem dura. Vou tirar essas bagunças daqui. A outra era a alcinha e essa é uma blusa de manga. Ela já tá bem velhinha, puída. Eu comprei lá assim, velhinha mesmo, já com intenção de fazer alguma coisa com ela, reutilizar, né? Pra ir no lixo, né? Paguei R$2, é um tecido lindo e ainda tiro o lixo da natureza, né? Coitada, ela não aguenta mais comer tanto lixo, ela já tá cheia, infartada já. Atrás ela é malha, tá vendo? Tá bem, aqui, ó, tá até rasgadinha aqui, ó. Tá bem puída, tem uns furinhos nela também. É uma dó, né? Uma pena danada, assim, de jogar fora um tecido tão trabalhado, tão bonito, que a gente pode reutilizar ele. Deixa eu tirar com cuidado. É bem maior, vou fazer igual ao anterior, só que dessa vez, em vez da bolsa, eu vou usar esse papel craft aqui, que é bem grandão, que veio junto com a mercadoria que a gente comprou. Olha o tamanho desse papel, gente, ó. Ó o tamanho desse papel, é enorme. Aí vai dar para eu cobrir essa caixa maior sem emenda. Agora, se quiser fazer ele todo assim, enrugadinho, amassadinho, colar amassadinho, também dá para ser. Eu quero fazer ele mais lisinho mesmo. Vai tampar esses números, esses nomes, tudinho que tem na caixa. Eu vou deixar uma borda maior no fundo, tá? Se for ficar torta, não corre risco. Esse tem bastante papel e a borda mais comprida para poder colar para dentro. Porque ela é grande, então vai dar mais trabalho de ficar esticando ela, né? Alisando ela. Mas, em todo caso, eu vou tirar as bolhas de ar. Onde dá bolha de ar, a gente levanta e vai alisando para sair esse ar. E esticando. Esse papel, ele não tem tanto aquela camada protetora. Então, olha, já começou a sair as películas dele. Então esse aqui a gente tem que ter mais cuidado, diferente da bolsa. E essa não, essa aqui tá mais natural, então tá saindo o papel, né? Ele vai se descamando assim. É bom passar com mais delicadeza, só vou bater assim pra tirar o ar, ele aderir bem na caixa. Se vocês quiserem fazer por parte da caixa de papel, vocês podem ir cortando por parte. Eu preciso fazer assim inteiro, eu acho mais rápido e não fica emendas, sabe? Emendando, porque eu não sou muito boa de medir corte, não. Esse pedaço e aí tem esse do pedaço para o acabamento. Eu vou tirar o excesso. E aqui eu só tô fazendo o acabamento dela bem bonitinho, porque eu tô sempre mudando as coisas, né? Eu vou aqui, vou lá e mudo o que eu quero. Então eu vou já deixar ela bem encapadinha, que se eu quiser mudar o tecido dela, a blusa que vai ficar por cima dela, alguma coisa assim, eu vou fazer de outro jeito, ela já tá toda forrada, né? Não quero cortar
abas que eu quero que ela fique mais firme aqui em cima também. Outra caixa que eu tinha em casa, cortei um pedaço dela aqui, eu vou botar o fundo por fora e o fundo de dentro também. Vou fazer igual que no fundo da caixa do vídeo anterior, uma mistura de cola branca extra forte com água, tá? Então, vou passar cola aqui em todo o fundo e vou colar aqui. Aí aqui eu vou alisar com a meia para ele ficar bem grudadinho na cola. Colar essas pontas. Aqui eu vou passar a cola e enrijecer mais esse fundo. Eu não vou botar nenhum tecido no fundo. Não tô querendo muito gastar tecido aqui não, porque eu tô com poucos. Passei cola, vou esperar secar. Aí aqui tá igual lá a outra caixa que eu fiz, idêntico. A diferença é que esse aqui era um pouquinho menor. E aí eu tive que fazer mais emendas do que o outro. Aí eu fiz uma faixa aqui, outra aqui, emendei para ficar o tamanho certo da caixa. Eu usei cola quente para poder fazer essa junção dele. Colei tudo na cola quente. Aqui eu vou arrumando para poder botar o fundo. O fundo eu peguei o papelão, né? E aí eu colei desse mesmo tecido aqui no fundo. Como eu tinha mostrado, né, já eu vou usar essa blusa aqui. Vou mostrar aqui nos dois lados. Essa blusinha que eu comprei no brechó, de tudo R$2. Eu já olhei pra ela e vi esses desenhos, né? Essas costuras bem que lembra coisa artesanal, né? Bordado. E achei linda para cobrir alguma coisa, para usar na decoração. Não gosto muito do branco, eu gosto de tingir com café, mas eu vou experimentar fazer branca. Se eu não gostar branca, eu vou tingir com café. Eu gosto com aquele tom mais marronzado, mais vintage, sabe? Eu gosto do tom mais vintage nela. Aí se eu não gostar, vou tingir com café, mas vou experimentar primeiro como é que vai ficar. Aí aqui eu quero fazer o inverso, a parte de baixo aqui da blusa, onde tem esses detalhezinhos, eu vou virar pra cima. Vou botar aqui assim, o acabamento assim. E vou tirar o forro dela porque eu quero essa parte marrom da caixa aparecendo. Como eu quero tirar o forro, deixar direto na caixa, eu vou cortar essa parte aqui do forro. Vou cortar esse forro e vou guardar ele que serve para fazer outro projeto, outra peça. Vou cortar agora essa parte aqui que tá sobrando. Mas antes de cortar, eu já vou passando a cola quente. Ah, quente. É mesmo. Bom é botar um peso. Acho.
Pra ela ficar bem firme, bem rente. Senão ela fica levantada e ele fica aparecendo. Vou passar aqui cola quente. Eu vou colando aqui, ó, a parte que era a bainha de baixo da blusa. E aproveita a costura dela como acabamento. Então eu separei aqui 2 alças. Quando eu puxo a bolsa, ó, o tecido levanta. Tirar. Que horrível. Tirei a alça, ficou assim, não gostei. Assim, ó, solto. Vou arriscar e vou passar a colinha aqui. E para decorar a caixa, eu escolhi usar, né, essas cores da bolsa que eu desmontei, cortei, né, os pedaços da bolsa para poder usar. Passei óleo mineral. Para tirar essa mancha que ficou, eu peguei a alça de uma bolsa, peguei um quadrado da mesma bolsa, desse outro lado já fiz, deu certo e ficou aqui assim. Então, aí aqui eu separei o material que eu vou usar pro arranjo. E aí eu fui montando ele aqui para ver mais ou menos como eu quero a composição dele. As cores eu escolhi, eu peguei esse mostarda aqui, que parece muito com a cor desse tiririca amarelo, bem próximo. Para essa paleta eu tô usando esses tons amarelado, marrom, o branco, esse juta, né, sisal rústico, e esse corino aqui que era de uma bolsa velha. Eu usei uns galinhos de tiririca, né, amarela, essas haste, e uns galinhos de flor de algodão. Essa aqui já tá sem algodão, em que eu fiz? Tirei um pouquinho do algodão desses botões, para eu poder colar e fechar aqui com mais uma flor. Eu juntei os tiriricas com os algodões e vim com essa corda aqui que eu tirei desse tecido de juta. E aí eu venho com a corda e vou enrolando ela toda em volta do arranjo. Ou você dá um nó, ou você vem com o bico da cola quente, né? E vai abaixando aqui, ó. E aí você vai enrolando, pega mais fio e vai enrolando até ele ficar assim, todo cobertinho. Aí eu deixei uns separados, que depois do arranjo sempre fica alguma coisa falhado. E aí eu costumo encaixar onde eu acho que tá vazio. E esse laço aqui, eu faço da seguinte forma. Eu pego alguns fios de jutas, né? Às vezes 2 ou 4. Dou uma amarrada aqui, nele. E aí você escolhe quantas pontas você quer, se você quer 2 ou não, fica assim, é bem simples. Depois você vai aparando, ou a gente pega assim, dobra no meio e vai fazer um outro laço aqui. Passa todo ele por baixo aqui, igual um laço que a gente faz mesmo comum. Vendo? E aí ele fica bem gordinho com bastante coisa. Aí você opta ou cortar aqui a beirinha para ela ficar toda soltinha, ou deixa ele assim mesmo, com esses montes de hastezinha nele. Aí vai ajeitando, tá? Cortei a tirinha, colei aqui na extremidade, né? Para poder fazer a composição da cor, da paleta de cor. Colei um em cada pontinha. Aí aqui eu vou enrolando, né, um pouquinho assim, nas beirinhas, com cuidado para não quebrar. E aqui a gente deixa bem separadinho, porque se ficar muito tumultuado, ele é bonitinho, mas muito assim, ó, fechado, não aparece tanta beleza deles. Então é melhor que não seja em grande quantidade, que a gente possa separar eles assim, deixar bem separadinho. Nesse movimento assim triangular, normalmente a gente põe o maior aqui no meio, né, e aí vai fazendo um caimento. Aqui.
Eu quero botar mais umzinho aqui. Vou botar mais um negocinho aqui. Um outro aqui. Outro aqui. O lacinho, gente. Não dá pra ficar isso. Tcharam! Não, não é esse lado. Peraí. Tcharam, tcharam, tcharam. Tcharam! Olha que coisa linda, gente. Eu amei, amei. Olha que coisa mais linda que ficou. Achei lindo o arranjo, olha, gente. Aí aqui é a lateral, que eu troquei a alça, né? Porque eu não gostei muito daquela outra alça, que eu achei muito pesado pra composição da bolsa. Então eu retirei e teve toda aquela probleminha aqui. Aí eu botei maiorzinho esses corinos aqui, nas costas dela. A outra lateral. Dentro, bem funda, bastante coisa. Ficou bem parecendo um plástico mesmo, cola. Quem quiser pode passar um verniz, alguma coisa para escurecer um pouco. Eu vou tentar ficar com ela branquinha assim mesmo, para ver se eu consigo acostumar um pouco essa cor mais clarinha. Mas eu amei a composição. Gente, coisa mais linda. O que vocês acharam? Diz aí pra mim o que vocês acharam. Eu amei. Amei. Olha, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa caixa. Se vocês quiserem mais ideia com caixas, eu vou precisar mesmo fazer um monte aqui pra casa pra guardar as coisas, organizar. Comentem, gente, por favor, ajuda o canal a crescer, a engajar, por favor. Se gostou, por favor, deixa o likezinho aí, gente, um joinha. Compartilha, tá? Com a amiga, com a vizinha, com a sogra, com a prima, com a tia, com a irmã, com a sobrinha ou sobrinho, quem vocês quiserem. E quem não quer escrever muito, põe um coraçãozinho marrom em homenagem ao algodão, ou branquinho, ou um capinzinho, um matinho, tá? Só pra eu saber que vocês gostaram, que estão interagindo, tá bom? Fiquem bem e até o próximo vídeo. Nossa. Oi! Oi, gente. Espero que vocês estejam bem.